Salve, salve minha família, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aí do outro lado da tela. Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Aqui quem fala é seu parceiro Lucas Branco, chegando para mais uma análise, react e review aqui no canal Despiorando, família. Então vamos lá. Primeiro aquele ritual padrão, rapidão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e claro, já deixa o seu like para que assim a mensagem chegue cada vez mais longe, minha família. E o segundo recado é que se você ainda não segue o seu parceiro Lucas Branco nas redes sociais, considere seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Tá aqui do lado, @branco com 3A e cai o segundo recado aqui, ao final desse análise react. Se você curtiu o conteúdo trocado aqui, as referências passadas aqui, considere contribuir de forma monetária pro canal Despiorando, porque assim a gente despiora esse cenário, despiora esse microfone e deixa todos os instrumentos de trabalho aqui no mesmo patamar das ideias trocadas, família. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos nessa, porque a parada é a seguinte, ó. Eu vi que saiu o trampo novo do P-Caos depois que eu reagi ao trampo lá do Roleta Russa, junto com o Leal, com o Nego Max e com o Síntese, com o Neto. Eu me inscrevi no canal dos caras e comecei a ver, né, tive o sininho ali pra pegar os próximos lançamentos e tudo mais, e eu vi que saiu esse trampo do P-Caos, tá bom? Então eu decidi trazer aqui pra dentro do canal, pra que se você ainda não conhece o artista P-Caos também passe a conhecer, e eu também, né, já fazer aquele review, aquele análise, aquele react pra trazer pra vocês aqui, porque tá ligado, né, rap, tá em casa, nós gosta, né, nós gosta muito de reagir, né. Então é o seguinte, família, vamos lá, ritual padrão, primeiramente a gente vai assistir o trampo sem interrupções nenhuma, e depois eu volto pra gente assistir de forma comentada pra pegar detalhe da fotografia, detalhe das ideias passadas, das barras do P-Caos também, e trazer as referências pra vocês, fechou? Então, vamos lá, aumenta o volume do seu fone de ouvido, ou se você estiver em casa, aumenta o volume da sua caixa de som, da sua sala de estar. Deita no sofá, fica bem confortável, ou se não, na cadeira do seu escritório ou do seu quarto, que agora a gente vai reagir a P-Caos com Oração, produção do Cronos, família. Bora lá! Nem sempre nós planta o que colhe. O amor que acolhe não é nós que escolhe, mas quem quer recolhe. Antes que a chuva molhe, a maquiagem dela borre. Saiba que num abraço apertado toda aflição dói. O último a sair apaga a lua, se o primeiro a chegar acender o sol. Nuvens não irão nublar o que sinto, olhos sim podem dublar o que penso. O clima era propenso, recobra a consciência toda vez que venço a batalha comigo. Nem entendo sobre impacto, só levo peso. Olha pra minha cara e vê se eu tô ileso. Mas tô sorrindo. Pra não me deslumbrar, redobrei a atenção. Tive que ter paciência pra essa situação. Quem só quer a vivência não sabe a intenção. E quem só enxerga a vocação parece esquecer que nós tem coração. Oração, isso é uma oração. Não tem flow, eu não sou ninguém pra te passar visão. O Pedro de agora tá com o pé no chão. Não vou mais ver nenhum amigo meu na porra de um caixão. Oração, se somos criação, quem criou? Porque eu só caí, pronto pro caô. Curumim, Quiricu e Queiro, sei por onde vim. E não existe volta pra trilha que eu já dizia meu avô. Quem procura acha, se o soco vem abaixo. Tá tudo bem se você não se encaixa. Só não tenha medo de trocar de caixa. Mentira, isso ele nem falou. Se caiu a ficha, um caminho sem volta. Muda a rota no meio do percurso, vai causar revolta nas pessoas à volta. Corta os cabos, louco. A chave micha tava no meu bolso o tempo todo. E eu acelerando o carro em ponto morto. Nossa. Nunca tive pronto, só tive disposto. Aposto que se soubesse o gosto, dava esse desgosto. Lido com esse monstro e seu pressuposto. Reconheço o motivo de ocupar o posto. Sendo sincero, fico feliz de não voltarmos pra estaca zero. Sou capaz de melhorar por alguém que zela. Por isso a partir de agora eu prometo que te espero. Nossa. Bagulho lindo, hein, família? Esse beat, então, não preciso nem falar nada, né? Pelo amor de Deus. Caramba, mano, que bagulho bonito, mano. Nossa, esse beat, pelo amor de Deus, hein, família? Caralho, esse beat... Coisa mais linda, né, mano? Nossa.
Vamos lá, família. A parada é a seguinte, tô voltando o trampo agora aqui, algumas coisas pra falar. Logicamente, eu vou falar mais aqui da caneta do Pcaus nesse trampo aqui, do que do clipe por si só, porque pelo que eu entendi aqui, mano, o clipe ele tem aquela pegada de lembrança, de viagem, de algo texturizado. Parece que foi quase que filmado naquela Super 8, tá ligado? Com aqueles chuvisquinho na imagem, como se fosse tipo uma passagem mesmo dele ter ido pra lá, com a atual namorada dele, né? E ele registrou esses momentos pra virar esse trampo. Mas o que eu queria falar de começo, família, não é isso, tá? Vamos lá, eu vou tentar ser breve aqui no que eu vou falar na minha percepção, tá? Muitas das vezes, por exemplo, né, vamos usar o Pcaus como exemplo, tá ligado? O Pcaus, a gente tá acostumado a ver uns trampos dele mais porrada, tá ligado? Mais um trampo mais ríspido nas linhas, mais áspero nas ideias mesmo, mais embativo e tudo mais. Só que a parada é que às vezes a gente não leva em consideração o quão é difícil para um artista que está acostumado a rimar nessas punches, dar essas pancadas, parar, respirar e escrever uma música muito mais sutil, tá ligado? Por que eu falo isso? Eu vou me usar como exemplo agora, tá? Quando eu comecei a fazer um trampo, eu vi isso, que eu tinha mais facilidade em fazer um trabalho mais ríspido, aquele trabalho mais de punch, aquela voz mais grunhida, aquele rap mais ríspido mesmo, mais áspero. E aí, com o tempo, eu fui absorvendo outras coisas e eu tive que reaprender a escrever para conseguir escrever outro tipo de música, tá ligado? Para conseguir achar um outro tipo de voz, não aquela voz ríspida, achar um outro tipo de bagulho, tá ligado? Então, quando a gente vai ouvir esse trampo aqui, esse Oração, eu sinto que ele já tem essa vibe mais sutil do Pcaus, a vibe mais intimista do Pcaus, tá ligado? E claro, né, mano, esse beat aqui ele remete a isso, a meio beat. E eu vou falar, família, talvez isso também demonstra a habilidade do Pcaus enquanto MC, tá? Porque às vezes a gente pega um beat desse assim, mano, a gente fica meses, às vezes anos pra tentar decifrar o que de fato esse beat precisa, tá ligado? Porque ele parece que é uma obra já completa. E aí, mano, na hora que você tem um beat desses daí, você tem que ponderar aonde a sua caneta vai entrar, onde seus versos vão entrar, pra não parecer over, tá ligado? Porque aí estraga o beat, estraga a letra, a música vira qualquer coisa. Então, esse é o primeiro detalhe que eu queria passar, tá? Vamos lá. Beat, pelo amor de Deus, coisa mais linda do mundo, tá? Aqui ele tá na França, né, em Paris. Já tem essa vibe mais romântica, né? Mais diferente, né, mano? Mais intimista, né? Muito foda esse bagulho chuviscado e tal. E bem vibe de lembrança mesmo, né? Aqui, né, não sei se isso de fato, mas na minha interpretação, na minha leitura, tá, família? Aqui é representando eles dois, né? Que eles estão voando, né? Foguetes, eles estão subindo na vida e eles estão dividindo o mesmo céu, né? Nem sempre nós planta o que colhe. O amor que acolhe não é nós que escolhe, mas quem quer recolhe. Começar aqui, tá? Vamos lá. Nem sempre nós planta o que colhe, né, mano? Nem sempre a gente consegue corresponder às expectativas que a gente tá esperando quando a gente ajuda alguém ou quer alguém, né? Sempre nós planta o que colhe. O amor que acolhe não é nós que escolhe. Mas o amor que acolhe não é nós que escolhe, como se de onde a gente menos esperasse saísse essa pessoa que acolhe. Mas quem quer recolhe. Mas quem quer recolhe, que é aquele bagulho, né? Mais do que uma pessoa... se os opostos se atraem, os dispostos então nem se falam, tá ligado? Muito foda. Mas diz que a chuva... E aquele bagulho, né? Recolhe como se fosse uma pessoa que tá recolhendo os seus pedaços ali, os pedaços de algum sentimento, até antes que a chuva molhe, antes que o tempo de fato fique ruim, né? Muito foda. Molhe, a maquiagem dela borre. Saiba que num abraço apertado toda aflição dói. Aqui, né? Aqui ele tá falando, maquiagem, né? Que no momento a gente às vezes não faz ideia, não faz noção do tamanho que um abraço às vezes para uma outra pessoa pode significar. Então aqui ele tá falando, né? Antes que a maquiagem da pessoa borre, por causa dele, né? Saiba que no abraço apertado, toda aflição dorme. Então, tipo, que às vezes é o que de fato a pessoa precisa. Ela não precisa de um conselho, ela não precisa de uma outra parada, ela precisa daquela linguagem mais afetiva, aquela linguagem mais sentimental através de um abraço, né? Foda. O último a sair apaga a lua, se o primeiro a chegar acender o sol. Isso aqui eu acho que é uma frase do Sérgio Vaz, se eu não me engano, né? O último a sair apaga a lua. Porque tem aquele ditado popular que o último a sair do quarto apaga a luz, né? Nuvens não irão nublar o que sinto, olhos sim podem dublar o que penso. O clima era propenso.
Irmão, eu vou parar o tempo todo aqui, família, desculpa, mas eu preciso falar. Nuvens não irão nublar o que sinto. Então, o primeiro ponto ele tá falando o quê, né, mano? Que às vezes pensamentos ruins não vão criar, não vão mudar o que ele tá sentindo pela pessoa. Nuvens não irão nublar o que sinto. Olhos sim podem dublar o que eu penso. Então, ao mesmo tempo que ele tá falando de nuvem nublar, ele tá falando que os olhos podem dublar, como se fosse através do olhar da pessoa, a pessoa consegue entender o que de fato o Pecals está querendo falar ali, mesmo que seja com palavras usadas ou se não sem palavras, tá ligado? E dublar na questão até de você legendar a pessoa, né? De você entender o que de fato a pessoa tá falando, né? Muito foda. Podem dublar o que penso, o clima era propenso. Recobra a consciência toda vez que venço a batalha comigo. Nem entendo sobre impacto, só levo peso. Fita, né, família? Primeiro, né, a gente recobra a consciência cada vez que a gente acha que a gente vence algum tipo de desafio que tá mais interno do que externo. A gente recobra a consciência de quem a gente é, né? Toda vez que venço a batalha comigo. Nem entendo sobre impacto, só levo peso. A gente nunca entende o impacto que a gente causa ao redor, né? Cada vez que a gente acaba uma batalha com nós mesmos, né? Quantas pessoas foram machucadas e tal, porque a gente está primeiramente interpretando o peso que o peso dessa consciência, né? A gente às vezes está tão, não, mas tudo tá nas minhas costas que a gente nem se preocupa com o que tá ao redor, né? Olha pra minha cara e vê se eu tô ileso, mas tô sorrindo, pra não me deslumbrar. Foda, né? Atenção. Tive que ter paciência pra essa situação. Aqui, mano, como se fosse até todos os caminhos estão levando a isso, né? Como se fosse isso, né? E até o nome, e aqui, né, o nome do caminho é Trinité, né? A Trindade, digamos assim, né? Como se fossem os caminhos, mas até essa trindade de caminho tá levando ele para um lugar, né? Atenção. Tive que ter paciência pra essa situação. Aqui, ele teve que ter paciência para essa situação aqui, família. Depois eu vou falar lá no fundo, no final do clipe, o que eu acho que ele quis passar aqui, tá? Quem só quer a vivência não sabe a intenção. Quem só quer a vivência não sabe a intenção. Então, às vezes, a pessoa ela quer passar por uma dificuldade sem entender que, às vezes, a pessoa que tá passando por aquela vivência de dificuldade, nem sempre ela teve a intenção de querer passar por isso, tá ligado? Nem sempre ela teve a opção. E aí, algumas pessoas veem isso como uma vivência, digamos assim, tá ligado? Quando, na verdade, é uma condição, saca? Enxerga a vocação, parece esquecer que nós tem coração. Parada aqui é simples, né, família? Quem enxerga a vocação parece esquecer que nós tem coração. Então quer dizer o quê? Começa a enxergar o Pecals só pela questão dele ter o dom de fazer as rimas, tá ligado? Então, quando a pessoa só te enxerga pela vocação, ela só te enxerga pelo que você exerce, pelo que você transmite ali na sua atividade primal, mas isso acaba criando uma figura que acaba se desumanizando, tá ligado? Porque quando a pessoa só enxerga aquilo nela, naquele artista, ela não entende que aquele artista também tem coração, que ele também passa por dias bons, dias ruins, como ele falou, por tempos nublados, tá ligado? Então, quem enxerga só a sua vocação nem sempre vai entender que você é uma pessoa comum, que tem erros, que tem inseguranças, que também tem coração, né? Oração, isso é uma oração. Não tem flow, eu não sou ninguém pra te passar visão. Muito foda isso porque, primeiro, né, a oração por quê, né? Porque eu sinto isso como um mantra. Segundo, eu sinto isso que seja um som muito intimista da parte do Pecals, por isso que é uma oração, porque quando é uma oração a gente ora no momento nós com nós mesmos, tá ligado? E talvez esse som seja de fato pra você ouvir no momento desse intimista sozinho, como se fosse uma oração, tá ligado? Foda. O Pedro de agora tá com o pé no chão. Não vou mais ver nenhum amigo meu na porra de um caixão. Foda. O Pedro de agora tá com o pé no chão, então ele tá assumindo a responsa de às vezes ter que passar a visão, ter que ser o cara mais sóbrio no meio dos amigos pra simplesmente não ver nenhum deles mortos, tá ligado? Então, o Pedro de agora tá mais pé no chão, então é aquele mano que não vai falar pra você que tá tudo bem, tá tudo suave, ele vai puxar sua orelha, ele vai ser mais responsável, ele vai ser mais chato de certa forma. O Nego Max falou isso naquele outro som, né, que ele falou que a verdade não rima, né, então seria essa parte mesmo de passar a visão pra além de ser conveniente com a ideia, tá ligado? Foda. Oração, se somos criação, quem criou? Porque eu só caí, pronto pro caô. Curumim, Kirikou e Queiroz. Aqui, mano, não sei se ele fez uma referência aqui de algum tipo de entidade. Isso foge da minha alçada, eu não consigo opinar sobre isso, tá, família? Mas vou procurar saber o que quer dizer. Sei por onde vim, e não existe volta pra trilha
que eu já dizia meu avô, quem procura acha. Se o soco vem abaixo, tá tudo bem se você não se encaixa. Não precisa nem falar nada, né, mano? Vou voltar aqui. Meu avô, quem procura acha. Primeiro, né, já dizia o avô dele, né? Isso aqui já tem uma referência, porque o quem procurar acha é um ditado popular, né? De como se fosse aquela pessoa que, tipo assim, mano, se ela quer achar motivo, se ela tá querendo alguns motivos, e mesmo que aquilo não esteja aparente, ela vai procurar até achar, tá ligado? Se o soco vem abaixo, tá tudo bem se você não se encaixa. Só não tenha medo de trocar de caixa. Mentira, isso ele nem falou. Nunca conversamos sobre, né? Não tenha medo de trocar de caixa. Aqui ele usa a parada do avô porque isso já soa como um conselho super sábio de uma pessoa mais vivida, mais idosa, mas não. Foi uma parada que ele mesmo escreveu. E a parada, né, de tá tudo bem se você não se encaixar. Isso, o rap ele tem muito esse lado, né, terapêutico de você às vezes chorar alguns problemas, ter algumas situações, e o rap ele serve de acalanto para isso. Então esse momento talvez seja o P-Caos de fato passando essa parte, por mais que ele tenha falado lá que ele não é ninguém para passar a visão, ele tomando esse outro lado como aconselhando, né, que tá tudo bem se você não se encaixa, e de você procurar a sua outra caixa, de você procurar as pessoas que você sente pertencimento, tá ligado? Muito foda. Nem falou. Se caiu a ficha, um caminho sem volta. Muda a rota no meio do percurso, vai causar revolta nas pessoas à volta. Corta os cabos, louco. A chave micha tava no meu bolso o tempo todo. E eu acelerando o carro em ponto morto. Aqui, né, mano, eu acho que ele tá falando o quê, né, família? Volta. Muda a rota no meio do Mudar a rota no meio do percurso vai causar revolta nas pessoas à sua volta, porque sempre quando você decide fazer uma outra parada, sempre quando você decide, a gente fala isso, né, sempre quando você decide dar voz às suas paradas, muitas das vezes acaba não correspondendo à expectativa ao quem tá ao redor, tá ligado? percurso, vai causar revolta. E aqui aquilo, né, mano, a sinalização mudando, né? Olha lá, se caiu a ficha é um caminho sem volta, então aqui como se estivesse no sinal vermelho. Caminho sem volta, muda a rota no meio Na hora que ele muda a rota, do percurso, vai causar o sinal fica verde, tá ligado? Porque ele descobriu o caminho. revolta nas pessoas à volta. Corta os cabos, louco. E aqui, mano, corta os cabos, louco. A chave micha tava no seu bolso o tempo todo, como se a resposta pra tudo, né? Ela tá aqui, né? O foco, ele tá indo na esposa aqui do P-Caos, né? Na namorada do P-Caos aqui, né? E a chave micha tava o tempo todo no meu bolso. Pra quem não sabe, a chave micha é a chave que resolve qualquer tipo de problema, tá ligado? Que abre qualquer tipo de parada e serve para várias ferramentas, essa chave micha, tá ligado? Como se ela fosse exatamente isso, né? Que ele tava procurando todo ao redor e ela tava aqui o tempo todo. E eu acelerando o carro em ponto morto. E ele tentando seguir uma vida ali sozinho, onde a gente se enxerga como, porra, eu tentando acelerar minha vida, eu tentando fazer isso da forma sozinho, sendo que eu tô o tempo todo com essa chave micha do meu lado, né? O que faz o carro ligar de fato, o que faz o carro acelerar, o que faz a vida ir pra frente, né? Nunca tive pronto, só tive disposto. Aposto que se soubesse o gosto, dava esse desgosto. Lido com esse monstro e seu pressuposto. Reconheço o motivo de ocupar o posto. Sendo sincero, fico feliz de não voltarmos pra estaca zero. Sou capaz de melhorar por alguém que zela. Por isso, a partir de agora, eu prometo que te espero. Foda, né, família? Pelo amor de Deus. E aqui, né, eu queria falar pra vocês no final do trampo. Claro, o que eu entendi, tá, família? O que eu entendi, tá? Que eu acho que ele pediu a namorada dele em casamento, né? Alguma coisa do tipo, porque ele fala aqui, né? Se eu fico feliz de não voltarmos à estaca zero. Então, de fato, eles estão se reencontrando. Não voltarmos pra estaca zero. Sou capaz de melhorar por alguém. Sou capaz de melhorar por alguém que eu zelo, então capaz de ser alguém melhor só por alguém que ele quer proteger, né? E às vezes a gente entende isso, né? Que pra gente, a gente precisa ser alguma coisa pra conseguir proteger alguma coisa, tá ligado? E isso daí é aquilo, né? Aquela máxima de não é possível você amar alguém se você não se amar primeiro, saca? Por isso. E aquele tá no Louvre, né? Aqui existe uma ponte de fato, né? A ponte dos amantes, se eu não me engano, ponte dos namorados lá em onde se quer pra perder, pra aprender os cadeados, e também tem uma em Amsterdã, se eu não me engano. Capaz de melhorar por alguém que zela. Por isso, a partir de agora. E aqui a esposa dele, né? Agora eu prometo que te espero. E aqui a questão do esperar dele aqui é esperar
a meio a turnês, esperar em meio a shows, esperar em meio a vida louca de ser artista, esperar em meio a agenda, a compromissos, de esperar chegar em casa, voltar para casa, e no caso desse lar ser a pessoa, né? Foda. Foda. Vibe demais, né? Esse beat, Jesus Cristo. Esse Cronos aqui, pelo amor de Deus, mas esse aqui tem que enquadrar... Meu Deus, obra-prima, tá? Me lembrou muito Joe Produce, parceiro de Joe Produce aqui de Guarulhos, me lembrou Louds, me lembrou uns beats do... Caramba, esqueci agora o nome, mas é gringo também, aquele 312s, eu não sei se vocês conhecem 312s, que é muito foda também. Os beatzão, mas assim, né? Saxofone ali, pelo amor de Deus, muito lindo. E aqui o homem de novo, né? Acho que ele dirigiu lá, né? O Roleta Russa tá dirigindo aqui também. Muito foda, família. Pelo amor de Deus, esse take aqui, Sunset também, fotografia incrível. Mas vou voltar aqui e vou passar as impressões final, família. Primeiramente, que nem eu falei, né? É louvável a ideia do Pcaus pegar um trampo desse, porque é um puta desafio. Às vezes as pessoas não estão ligadas, mas é um super desafio você pegar um trampo desse, tá ligado? Um beat sutil, bonito, diferente, que parece que ele já tá completo, que ele já é uma coisa só, tá ligado? E ele escrever esse som, uma coisa que às vezes não é algo que ele esteja tão acostumado, porque a gente quando tá jogando em casa se garante com aquela rima mais ríspida, é um bagulho que a gente já faz ali, já tá ligado como é que é, saca? Agora, quando você para pra escrever umas paradas dessa, é um momento mais raro, um momento ali onde você se redescobre enquanto compositor, se redescobre enquanto artista e descobre uma outra voz que você tem ali para mandar outro tipo de barra, outro tipo de som, uma vibe mais ritmista, uma vibe que de fato lembra uma oração. Gostei muito, fechou, família? Mas, e você do outro lado da tela, o que você achou desse trampo? Deixa aqui nos comentários, não esquece também de deixar o seu feedback do que achou desse Análise React e claro, se você curtiu esse trampo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like e claro, seguir o Branco aqui nas redes sociais e se você curtiu esse react, as referências que foram passadas aqui, considere contribuir de forma monetária aqui pro canal Despiorando, escaneando o QR Code aqui do lado. Fechou, família? Eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo aqui no canal Despiorando.